Volume 13, Capítulo 2. Título: O Começo Devastador. Parte 4. A visão diante de seus olhos surpreendeu o Major-General Faraga. Gerenciando as múltiplas fronteiras defensivas com magos de elite, você pode criar uma fortaleza aérea com uma defesa orgulhosa e abrangente. Tal hovercraft foi abatido por uma criatura mágica. De acordo com a inteligência imperial, parece ser uma raça rara chamada Dragon People. Ele tinha ouvido falar que o outro lado tinha o que era chamado de força de batalha do dragão do tipo humano, mas o que ele viu na frente dele era simplesmente mundos separados. Esse cara é um monstro. Não estou recebendo nenhuma informação da agência de inteligência para se livrar de si mesmo, que é um mentor mágico e mago. Então dê a ele informações falsas? Faraga quase pensou nessa direção, mas achou que não deveria ser. Não está certo. Aqueles caras estavam se transformando diante dos meus olhos. Isso poderia ser uma mudança no tipo de criatura mágica que o mestre uma vez escreveu em seu livro. Disse que certas raças entre as criaturas mágicas são livres para mudar para duas posturas, uma adequada para a vida em geral, e outra especificamente para o combate. O povo dragão que acabara de lutar contra eles eram criaturas mágicas que evoluíram do povo lagarto. Eles têm asas capazes de voar pelo ar e a façanha é poder cuspir vários atributos de ataques. O nível de perigo é bem entre as criaturas mágicas, o que não deve ser subestimado, mas certamente não é um oponente particularmente ameaçador. O que está acontecendo? Faraga começou a questionar o ajudante. A discrepância entre os fatos e as informações disponíveis também pareceu confundir o ajudante em questão. Me desculpe. A pessoa encarregada de detectar o valor da energia das criaturas mágicas do inimigo voltou, dizendo que assim que a aparência da outra parte mudava, os valores aumentavam drasticamente. O valor encontrado foi várias vezes maior do que o benchmark classificado como classificação A. Você quer dizer, várias vezes maior que um rank A, e completamente resistente à magia. É isso que significa. Faraga gritou, mas esse pensamento estava realmente errado. Gabil e os outros não são magicamente ineficazes, apesar de seu alto nível de resistência mágica. Só que os ataques mágicos lançados pelos dirigíveis não eram poderosos o suficiente para quebrar as múltiplas barreiras que os protegiam. Não quero admitir, mas só posso especular nessa direção com base na situação atual. Nosso ataque mágico foi inútil, mas o ataque das criaturas mágicas inimigas derrubou nosso orgulhoso dirigível. Esse tipo de coisa para ver e saber. Faraga ficou tentado a reclamar, mas ele reprimiu rigidamente o desejo e conseguiu lidar com calma. Eram apenas cerca de 100 draconianos, nada a temer. Não importa quão grande seja o equipamento que eles usam, eles não são páreo para a mais nova arma do Império. Ele sempre pensou assim. Quando 300 dragões voadores escaparam, ele tinha certeza de que eles venceriam. Não estava certo. Na verdade, nessa época Faraga se sentia inquieto. Talvez ele tivesse uma longa experiência em lutar no campo de batalha, e um sentimento indescritível de mau presságio surgiu em sua mente. Estou adivinhando? Mas agora temos que pensar em contramedidas. Pensando neste lado, Faraga mais uma vez olhou para o campo de batalha. A razão pela qual é dito várias vezes mais é porque cada um é equivalente a um mago de alto escalão. Uma catástrofe talvez seja tão bom quanto uma classe de catástrofe, certo? Sim, isso é o que o lado dos analistas disse. Isso é complicado. Se a magia for útil, até mesmo uma criatura mágica de grau A pode ser descartada. E qual é a classificação dos indivíduos que lideram a equipe? Isso. O que há de errado? Responda rapidamente. Sim, então eu vou te contar. O ajudante hesitou ao olhar para o relatório, mas voltou a relatar sob o olhar de Faraga. E seu conteúdo chocou Faraga. 10 vezes mais. Você diz? Isso é verdade? É verdade. Não é que o detector esteja com defeito. Com certeza, ouvi dizer que um indivíduo em particular tem 10 vezes mais mana do que os outros. O quê? Faraga perdeu a voz estupefato. O mestre de Faraga, Gadra, reencarnou repetidamente e ganhou poder, mesmo ele não tendo poderes mágicos tão exagerados. Tal valor não chega nem perto do Lorde Demônio.
Não há informações sobre o monstro, nem mesmo as informações fornecidas pelo Bureau de Inteligência. E ele não participou do torneio de artes marciais organizado pela criatura demoníaca, então sua força de luta é desconhecida. O espião à espreita disse que parecia ter dado uma conferência sobre ervas. Ouvi dizer que o conteúdo era interessante na época, mas, em retrospecto, o objetivo era realmente esconder o equivalente a um poder de combate em nível de catástrofe. Foi só depois de ouvir os oficiais subordinados expressarem suas opiniões que Faraga caiu em si. Um fenômeno como esse agora é definitivamente uma transformação, para esconder sua força de luta e deixar o inimigo cair desprevenido. Mais tarde, ele soube que o dirigível estava armado apenas com magia, então ele revelou sua verdadeira natureza. Subestimado por eles, pensou Faraga. Acalme-se, pessoal. O inimigo é mágico. Nesse caso, nós vencemos. Não importa qual oponente você enfrente, tudo bem, desde que você libere a radiação disruptora mágica e cele seus movimentos. O Dragon People é uma raça muito rara. Existem oponentes ainda mais raros, mas não completamente invencíveis, que podem se transformar entre eles. As aeronaves eram armas secretas desenvolvidas pelo Império para serem usadas contra Veldora. Mesmo os dependentes do dragão não eram páreo, desde que o valor real do elemento mágico, que interrompeu a radiação, fosse jogado fora. Eles também estão liberando a radiação perturbadora de mana. Mesmo a superfície pode ser capturada com uma ampla gama de influência. Mas isso é como testar as águas, e esperar até que você enfrente Veldora, para aplicá-los centralmente. Se o elemento mana for perturbado, os movimentos mágicos do corpo composto de elementos mágicos ficarão entorpecidos. Apenas se concentre em deixar a onda de perturbação brilhar, e não importa que tipo de criatura mágica seja, a ação será bloqueada. Comece a se mover agora. Ignorando os ajudantes que correram para começar, Faraga lutou para controlar a batalha. Com exceção do responsável por assumir a liderança, os demais foram todos os 5 atuando em conjunto. Atualmente, há 20 na briga. Menos de 10 dirigíveis foram abatidos. Diante de tais baixas e perdas, ainda há uma grande chance de redenção. Major General Faraga, a irradiação está pronta. Mas se isso continuar, nosso pessoal será afetado. E daí? Não, está tudo bem. Nesse caso, vamos em frente. Sim, o dirigível foi capaz de flutuar com o poder da magia. Então o que aconteceria se fosse irradiado com interrupção mágica? Isso, é claro, nem é preciso dizer. Depois de perder o efeito mágico, o hovercraft cairá em obediência às leis da física. Claro que as pessoas acima não teriam sobrevivido. Faraga é um colega bruxo que já esteve na Legião Mágica, o que significa que os magos que o admiram morrerão. Ainda assim, Faraga nem sequer ergueu uma sobrancelha e deu a ordem a esse respeito. Mana interrompendo a radiação comece a irradiação. Ao redor do hovercraft do Goblin engajados, os navios restantes começaram a se posicionar. Então, uma a uma, a radiação perturbadora da magia foi irradiada da proa do navio. Como resultado, os dirigíveis caíram um após o outro, junto com os draconianos que estavam lutando contra eles. Desculpe por isso, é tudo um sacrifício necessário. Faraga abriu os olhos e rezou em silêncio. O dirigível caído atingiu o chão com força e explodiu em chamas. As pessoas sentadas lá dentro, sem falar nas criaturas mágicas, não estarão sãs e salvas. Parece que tudo acabou. Então é apenas aquele indivíduo especial. Mesmo que a magia não funcione, não há como eles sobreviverem ao choque e ao calor. Embora o sacrifício tenha sido grande, sendo capaz de embalar uma centena de monstros de alto escalão, esse preço já é bastante barato. Os ajudantes ficaram aliviados. Mas Faraga jogou uma ducha de água fria neles com uma repreensão. Não seja descuidado. Foi um sacrifício para um companheiro, nada para se orgulhar em uma batalha como esta. E ainda não empacotamos aquele indivíduo. Ao ouvir isso, vários ajudantes ficaram tensos junto com isso. Mesmo aquele indivíduo especial que era equivalente a um nível de Lorde Demônio, foi impedido de se mover. Mas suas asas ainda estavam lá, ainda flutuando no ar. Agora que 20 overcrafts foram sacrificados, como poderia apenas matar esse inimigo? Se apenas Gobta, os 4 reis celestiais, que não podem voar no ar, fossem deixados, não teríamos que trabalhar tanto.
Se aliado com a força de cocheiros de Lordgeist, nenhuma quantidade de defesa tenaz poderia quebrá-la. No entanto, ele foi tão deslocado pela arma que não consegue se mover. Enquanto você continuar irradiando nesse ritmo, não vai demorar muito para que a carne se desfaça. Não, acho que não. A classe de analistas está observando, e eles dizem que a taxa de redução nos valores de magia, para determinados indivíduos, é mínima. Ao ouvir o que os ajudantes estavam falando, Faraga imediatamente teve um calafrio até os ossos. Já existem tantos deles, mais de 70 Overcrafts juntos, liberando radiação de interrupção mágica, mas mal fechando a operação? Então o efeito de enfraquecer a criatura mágica não seria útil para aquele cara. Enquanto pensava, como pode haver tal coisa? Faraga simultaneamente pensou consigo mesmo que precisava reorganizar seus planos de batalha. Foi quando ele percebeu que a força do inimigo estava em um nível diferente do deles. Deixar toda a veia mágica interromper a radioconcentração mal consegue selar sua ação. Levar algum tempo pode tê-lo tornado mais fraco, e era surpreendente que pudesse existir tal monstro, exceto por Veldora. Isso não significa que esse cara é mais durão do que Gobtad, os 4 reis celestiais, não. É isso? Foi nesse momento que um certo pensamento de repente passou pela mente de Faraga. Na verdade, esse indivíduo em particular deve ser seu alvo, Veldora. Faraga não pode deixar de concordar consigo mesmo. Então é isso, esse cara é Veldora. Isso explicaria por que seus valores de mana eram anormalmente altos. Quando ele olhou para trás, sua boca tomou a liberdade de murmurar essas palavras. Todos os tipos de reações emergiram dos ajudantes enquanto ouviam. Entendo, porque seu selo acabou de ser levantado. Ele ficou fraco, tão fraco que não consegue manter sua forma de dragão. Fraco, ele é tão poderoso, mas ainda está enfraquecendo. Mesmo aqueles seguidores são comparáveis aos dragões, então talvez eles possam encontrar alguém comparável ao clã dragão de alto escalão. Diante de tais ajudantes, Faraga abriu a boca. Exatamente. Isso é o que é assustador sobre Veldora. Era uma vez, o exército imperial foi derrotado por Veldora. Meu mestre, Gadra, também me contou sobre a situação naquela época. Está selado há 300 anos, e o cara ainda é tão forte. É difícil imaginar o quão forte ele era antes de ser selado, certo? Depois de ouvir a explicação de Faraga, os ajudantes assentiram em solidariedade. De fato, com tamanho poder, não é de admirar que o exército de Farmus tenha sido exterminado. O Major-General Faraga tem razão. Esse cara deve ser Veldora. A maioria concordou assim, mas alguns deles eram céticos. Com licença, Major-General Faraga. Mas o nome do chefe do povo dragão é Gabiru. Mesmo quando questionado dessa forma, Faraga riu. Estou lhe dizendo, é um nome falso. Ouviu-se que Veldora foi selado, e sua força diminuiu junto com ele. Acho que é para tentar escondê-lo o máximo possível até que seu poder de combate original seja restaurado. Agora que o outro lado estava tão afirmado, o ajudante só podia transigir. É inédito para uma criatura mágica usar um pseudônimo. Não, isso é mais como um movimento de Veldora. Embora ainda haja muito a esconder, ele mesmo interpreta dessa maneira. Imediatamente depois, quando todos decidiram que o indivíduo em particular na frente deles era Veldora, os ajudantes começaram a ter uma expressão de alegria em seus rostos. Embora nosso as-dirigível tenha mostrado menos danos, era compreensível que o adversário fosse Veldora. É melhor dizer sorte. Atenção deve ser dada ao ataque generalizado que destruiu Farmus. Exército, é uma escolha correta usar a veia mágica para interromper a radiação para selar seus movimentos o mais rápido possível. Exatamente, pensou Faraga. Veldora está preso pela radiação perturbadora de mana, e a pessoa inteira não pode se mover. Enquanto continuar drenando suas forças nesse ritmo, será mais fácil resolvê-lo depois. Uma rápida olhada para trás revela que eles obtiveram o maior resultado de batalha da campanha até agora. Faraga tem que saborear essa boa sorte. A saída da radiação interrompida da magia está boa? Sem problemas. A produção caiu em 80%, o que é bastante estável. Quanto tempo levará para atingir a produção máxima? Não por uma hora. O estado atual por si só foi uma luta para selar a ação, mas a carne de Veldora começou a desmoronar gradualmente. O efeito deve valer a pena esperar.
Isso significa que Veldora tem apenas 1 hora de vida. Se ele voltar? Até então, Lord Gás também pode completar a supressão do solo. Esses ajudantes são excelentes. Insira testou por mais que ele pudesse ver suas intenções sem dizer nada. Ele iniciou uma discussão com a classe de análise. Em seguida, revisitou o plano de combate e filtrou o problema. A conclusão foi que depois de 1 hora, o 4 Rei Celestial Gobta também terminaria sua cruzada. O Hobgoblin que se fundiu com o Demon Wolf também era um indivíduo poderoso, mas ainda não tão bom quanto Veldora. Contanto que as unidades de quadrigário de Geist ficassem sérias, não seria tão difícil esmagar tal oponente. A magia não funciona, e isso porque o oponente é Veldora e seus dependentes, o que é algo que não pode ser feito. Mas a deusa da vitória está sorrindo para nós. Enquanto esperarmos lentamente assim, o Império Desejo há muito acalentado se tornará realidade. Faraga estava tão convencido e inspirou seus soldados e generais. Uma atmosfera de triunfo iminente permeava a ponte. Vou mandar montar o bar. Boa ideia. Por favor, esteja preparado para deixar de lado o vinho de 400 anos de sua coleção. É uma fuga sonhadora para celebrar a vergonha do Império. Se tivesse passado 1 hora, o sedimento do vinho teria afundado. Bem, deixe isso comigo. Me dê um também. Uma linda garota com longos cabelos roxos escuros amarrados em um único rabo de cavalo, sem saber, sentou-se ao lado de Faraga como ajudante. Assim termina a parte 4 do capítulo 2. Não esqueça de seguir e ativa a notificação para mais vídeos. Valeu galera, e até a próxima.